Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida. Hoje a gente vai falar sobre o desafio da prova do Revalida, mas também uma grande oportunidade para você passar agora nessa reta final, o que seria o Premonições. E eu não podia começar esse podcast sem antes apresentar a nossa mais convidada especial, a doutora Pia Simone Lara Sambrano, que tem um bagagem gigantesco nessa reta final da prova do Revalida. Para quem não sabe, ela passou no processo do Revalida 2017, considerado um dos processos mais difíceis e mais longos durante essa prova do Revalida, desde 2011 que foi inaugurada. E além disso, ela sobressaiu com as notas e também após o Revalida, ela conseguiu entrar na residência de forma direta. Então eu quero que você se espelhe muito em ela e Pia, bem-vinda. Olá, Juan, muito obrigada pelo convite, gente, para conversarmos hoje sobre preparação e reta final para a prova do Revalida INEP 2025.1. Eu acho que é uma etapa extremamente importante, onde a gente deve encorajar aí todas as pessoas que estão assistindo essa live, esse podcast, para entrarem e prestarem o quanto antes a prova do Revalida. E dizer que dá tempo de estudar, né? Exato, Pia. O que você falou é uma realidade, né? Então, assim, a grande maioria já está inscrito, já está esperando, estamos vésperas da prova. E a gente vai falar um pouquinho de como eles podem fazer e a importância do Premonições como tal dentro dessa reta final do curso, né? Os alunos, Pia, conta um pouquinho aí da tua história, como foi a tua preparação da prova do Revalida. Bom, quando eu prestei a prova do Revalida, era um cenário muito diferente do que é atualmente, né? Por mais que a prova mantenha aí as 100 questões objetivas, as 5 discursivas, ou seja, mantenha a sua estrutura como tal, era um processo muito mais demorado e muito mais burocrático, do ponto de vista realmente de demora entre uma fase e outra, era apenas uma edição anual, e a gente não tinha muitas informações como se tem hoje em dia sobre a prova, provas antigas, gente comentando, né, as provas antigas, banco de questões, etc. Tudo que a gente tem hoje em dia, todas as ferramentas que nós encontramos hoje. Então, assim, hoje é um cenário muito mais favorável, né, Juan, para isso. Isso. Na época, eu me preparei durante aí longos 7 meses para a prova, então foi uma preparação mais assídua, uma preparação, eu acredito, com uma profundidade não adequada, porque eu me preparei como se fosse prestar uma prova de residência na época, né, era o que existia no mercado naquela época, mas eu acabei indo relativamente bem na prova. O que eu acho que me faltou na época, talvez, algo que seja mais específico para o Revalida, então eu gastei muito tempo, talvez, estudando temas que não faziam parte do escopo ali da prova do Revalida INEP. Então, isso fez com que a minha nota não fosse lá muito alta, né? Eu passei com aquilo necessário para ser aprovada. E deu certo, mas importante. E deu certo. E eu acho que também esse pode ser um dos motivos, Pia, até que você falou e trouxe esse insight para mim, pode ser um dos motivos que você estudou tantos temas parecidos para a prova de residência. Obviamente você gastou mais tempo do necessário para estudar para a prova do Revalida, mas também te deixou preparada para prestar uma prova de residência. Totalmente. Eu acho que o resultado perfeito, né, o ponto médio perfeito é quando você consegue se preparar com informações reais, adequadas, que te sirvam tanto para a prova do Revalida, quanto de alguma forma também para a prova de residência, ou seja, pelo menos te dá uma base ali para você começar a se preparar para a residência também, com certeza. Bacana, Pia. E eu acho que assim, cada vez que a prova começa a ficar mais perto para os alunos, eu acho que começa a bater um pouco de ansiedade, né? E isso pode ser um obstáculo para muitas pessoas, né? Vendo que a prova faltam 20 dias, 15 dias para a prova, 10 dias para a prova, né? Pia, conta um pouquinho assim, o que você sentiu perto da prova e como você estudou nessa retinha final. Bom, eu acho que é normal sentir medo, ansiedade, insegurança, né? Você chega naquele ponto da preparação em que você acha que não lembra mais de nada. Eu acredito que muitos dos nossos candidatos que estão assistindo esse podcast possam estar sentindo o mesmo, né, nessa etapa. Mas assim, o que eu fiz nos últimos 15 dias antes da prova? Eu comecei a revisar o material que eu tinha. Então, você revisar conteúdos importantes de uma forma mais resumida, eu acho que te ajuda na reta final a refrescar a memória e ter aqueles temas que normalmente caem na prova um pouco mais assim nítidos na tua mente e na tua memória, que eu acho que é o principal para a tua prova. E obviamente eu gostava muito de fazer questões, né, fazer simulados, eu mesma montava os simulados ali na hora. E um erro crucial que eu cometi, que eu não recomendo vocês cometerem, foi não ter revisado nenhuma questão discursiva durante toda a minha preparação. Eu simplesmente bati o olho nas questões discursivas antigas do INEP,
e não revisei isso antes da prova, o qual foi um erro, né? Exato. E bacana, Pia, que você já falou um pouquinho da prova discursiva. A gente soltou um tempo atrás um podcast falando exclusivamente da prova discursiva. Então, se você pulou esse podcast, eu peço aí para vocês voltarem um pouquinho para trás, procura, deve estar uns 2 podcasts atrás, porque a gente falou exclusivamente como estudar para a prova discursiva, né? Pia, eu acho legal, eu queria falar um pouquinho aqui sobre nossa experiência, né, aqui no Mundo Revalida e nessa reta final especificamente. Pela gente já passou, né, e o que você falou é uma realidade. Aquele revisão de reta final que você fez, esse caderno que a gente até hoje guarda lá dentro aqui no nosso estúdio, ele foi uma peça fundamental para a gente ter criado o Premonições, né? Que a gente fez em base disso e cada vez a gente foi adaptando, né? Exatamente. O que a gente faz aqui no Mundo Revalida, e isso é importante, todo mundo que está conhecendo a gente pela primeira vez ou que já acompanha a nossa trajetória, é a gente criar experiências, não somente cursos, mas sim experiências em base às dificuldades que um revalidando já passou. Nesse caso, eu e Juan somos prova disso, né? Prova viva disso. Então, assim, o Premonições, que foi o curso que você falou agora, né, Juan? Ele realmente nasceu em base à necessidade de uma revisão perto da prova, uma revisão mais intensa. Porque, logicamente, depois de todo esse processo de preparação, muitos dos seus resumos devem estar perdidos pelo quarto, ou às vezes você já, na reta final, você já estava cansou de fazer resumo, cansou de fazer flashcard. Então, assim, é hora de você ter um estudo mais passivo, né, nesses últimos 15 dias, né, 20 dias antes da prova. Você precisa revisar aqueles conceitos mais importantes que vão cair na tua prova. Então, o Premonições nasceu exatamente em base a isso, assim como todos os cursos aqui no Mundo Revalida nasceram da mesma forma, em cima de necessidades de pessoas que já passaram pelo processo de revalidação. E outro ponto importante que a gente associa essa experiência vivida com pessoas, especialistas, totalmente preparados para dar uma aula sobre o tema. Médicos especialistas que falam com propriedade sobre o tema, porque conhecem conceitualmente aquilo e sabem passar ali a rigor aquele tema. Então, por exemplo, se você vê o João Marcelo Guedes, ele é o nosso professor de GO, reconhecido nacionalmente, o cara tem uma baita experiência no mundo acadêmico. Então, assim, a gente une tanto a responsabilidade, né, o conhecimento embasado em pessoas que já fizeram residência, já têm as suas especialidades, junto com toda a experiência que eu e o Juan, como revalidandos lá atrás, passamos. Então, a gente preza muito pela qualidade e pela excelência de ensino. Nós não estamos aqui apenas para você passar numa prova. Nós estamos aqui para colaborar de alguma forma na tua trajetória médica, né? Que eu acho que esse é o nosso objetivo principal, alcançar a excelência e ter resultados positivos na prova do Revalida. Exato, Pia. E justamente agora que você falou de resultados, não à toa que a gente tem mais de 4.200 alunos aprovados, né, desde a primeira fase, né, contando exclusivamente a primeira fase. E além disso, uma taxa de aprovação focada só exclusivamente na primeira fase de 84%, né, Pia? Conta um pouquinho aí qual que é o nosso diferencial nesse método. Então, nessa questão de aprovação, a gente traz números reais de aprovação, a gente publica em nosso Instagram. Então, se você ainda não conhece o nosso Instagram, ainda não nos segue, vai lá no Instagram do Mundo Revalida e vai lá nos nossos últimos posts. Nós sempre pegamos ali os dados do Diário Oficial da União e comprovamos que os nossos alunos realmente passaram pelo Mundo Revalida e estão ali com o nome publicado como aprovados oficiais pelo Diário Oficial da União. Então, aqui no Mundo Revalida, você não encontra porcentagens falsas ou pessoas que, na verdade, talvez, ou pessoas que inventam valores de aprovação. Muito pelo contrário, a gente fala, mas a gente prova. Isso é um diferencial muito grande aqui do Mundo Revalida. E realmente, nossas estatísticas mostram exatamente isso. Aqui no Mundo Revalida, 7 de cada 10 aprovados passaram por aqui no Mundo Revalida, seja na preparação da primeira, da segunda fase, de alguma forma a gente colaborou aí para eles chegarem até o sucesso. Bacana, Pia. E o que você falou é uma realidade, né? A gente fica muito feliz de estar nessa jornada dos médicos, passando nesse processo de revalidação. Eu e você, a gente entende muito bem nesse processo, que a gente viveu na pele, passo a passo, tudo que eles estão vivendo hoje em dia, né? E agora, eu queria falar assim, Pia, basicamente o que você pode trazer para os alunos nessa reta final seria aulas, resumos,
e pool de questões. É isso? Eu acho que o principal se você fez um caderno de erros durante toda essa preparação, se você assistiu as nossas lives, que seja, cara, revisa o teu material seja de resumos, seja de caderno dos erros. É o teu material básico aí para começar a tua revisão nessa reta final. Segundo, é você estipular quais são aqueles temas focados nas 5 grandes áreas que têm mais chances de caírem na prova. Seja por meio de estatísticas ou seja na tua experiência mesmo de você ter feito provas na íntegra do Revalida INEP. Se você não fez pelo menos as últimas 3 provas do Revalida INEP, essa é a hora de você fazer essas provas inteiras. Treina ela, tanto as 100 questões objetivas, quanto as 5 questões ali discursivas. E eu acho que isso é o mais importante, né? Você direcionar o seu estudo para os temas que têm mais chances de serem cobrados na prova no dia aí 23 de março. Bacana, Pia. E se você puder selecionar, até eu queria falar 3, mas se você quiser falar um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, principais erros e como você evitaria eles hoje em dia? Erros que você cometeu na preparação e como Cara, eu acho não que o faria. primeiro erro é eu não ter dado nada de atenção para a prova discursiva, eu não ter feito pelo menos aí 5 edições prévias da minha prova de questões discursivas, porque no meu ano caiu uma questão idêntica ao ano anterior, que foi de síndrome metabólico. Acredito que outro erro foi eu não ter feito aí 2 vezes, pelo menos 5 provas anteriores objetivas do Revalida. Eu acho que é importante você conhecer o seu inimigo. Eu acho que vocês devem revisar calendário vacinal para a pediatria. Quem não assistiu o podcast da professora Beatriz aí, Kelly, tem aqui no nosso canal do YouTube um podcast dela falando das atualizações do caderno vacinal aí da criança. Então dá uma olhada nessas vacinas, porque isso cai todos os anos. E eu acho que o meu erro também foi, talvez, revisar temas que um pouco caem no Revalida. Muito por desconhecimento, por não ter tido um guia ali na hora, me dizendo, uma orientação, dizendo, olha, na cirurgia são esses temas que você tem que bater o olho antes da prova. Na clínica, que é um mundo à parte, são esses os temas que você tem que olhar. Então, assim, eu acho que revisão para deixar certas coisas medulares são fundamentais. Então, não tenham ali... não desistam agora que tá tão pertinho da prova. Façam essa revisão final de alguma forma. Bacana, Pia. Eu acho que, assim, está mais que claro, acho que eu concordo muito bem com você, do jeito que vocês têm que estudar nessa reta final, né? Eu acho que é uma revisão para fechar com chave de ouro nos últimos 10 dias. Se encaixa o que a gente trouxe, né? Na verdade, o combo perfeito que você utilizou, eu utilizei, a gente vem passando durante todos os alunos e eles vêm conseguindo essa taxa de aprovação alta, porque eles vêm seguindo as mesmas formas que a gente estudou. Obviamente, atualizando a cada edição para ir melhorando. Mas eu acho que assim, o Premonições condensa muito bem o curso que você teria gostado de ter na época, né? Com certeza. É um curso de retíssima final, que te traz aí informações, nuances, que chega uma hora durante a preparação que a gente já tá cansado, tem preguiça de voltar nas anotações, sabe que o CURB 65 é importante, mas você não vai lá visitar ele novamente para saber quais são os conceitos, sabe que diabetes é importante, cetoacidose, mas você tem preguiça de procurar nas suas anotações quais são os critérios diagnósticos e cai em prova discursiva. Então, assim, é um curso, é uma revisão extremamente importante que vai facilitar a tua vida nesse momento aí crucial, tão pertinho da prova. Legal, Pia. E eu acho que erro também que eu posso até destacar agora, tem muitas pessoas que ficam fazendo só as provas antigas do Revalida. Isso também é um erro gigante. Sim, é importante que durante a tua preparação você tenha feito as famosas provas irmãs, né? Pelo menos aí 2, 3, os últimos 3 anos, é importante você escolher essas provas. Mas nessa tão reta final, talvez não vá dar tempo de fazer essas provas irmãs. Mas, se você conseguiu fazer durante a tua preparação, excelente, é algo muito positivo. E até eu vou chutar aqui, Pia, serviu muito para um dos alunos, e eu acho que pode servir para vocês. Faz a prova do SUS 2025, do último ano, né, 2025, de residência, Sul São Paulo. Tenta ela, é muito parecida à prova do Revalida. Foi um aluno que eu indiquei isso daí, ele estava presto para viajar, para viajar para o dia local da prova. Ele falou, Juan, tenho 3 horas de viagem, o que eu faço? Eu falei, pega a prova do Sul São Paulo, vai responder e quando tu chegar tu revisa o gabarito. Ele fez isso, depois da prova ele me agradeceu, falou, Juan, 5 questões que estavam no Sul São Paulo eram muito iguais no dia da prova do Revalida. E ele passou por 3 pontos. Então ele falou assim, se eu não teria feito essa daí, provavelmente eu nem ia aprovar na primeira fase. Hoje em dia ele está aguardando o resultado da segunda fase
E, na verdade, está aguardando resultado de recurso da segunda fase, então a gente está torcendo para que dê certo. Pia, eu queria agradecer hoje, realmente um bate-papo assim, como o tempo tá curto para a prova, a gente também quer trazer um conteúdo direto para o aluno. E não sei se você quiser dar uma mensagem aí para os alunos que estão aí desse desespero, dessa ansiedade, que eles se espelhem um pouco em você foi aprovado no Revalida, foi aprovado na residência, tem uma carreira de sucesso aqui no mundo Revalida. Fala alguma coisa para eles acalmar o coração desses meninos. Eu acho que vocês têm que pensar nesse momento que tudo tem data para acabar. Então, assim, o Juan me falou uma frase muito enigmática nas últimas semanas que diz assim: 6 meses, 10 dias, 6 semanas, o tempo vai passar de qualquer forma. E tá nas suas mãos você fazer algo de diferente para lá no futuro, depois desse tempo, o teu resultado ser aprovado ou reprovado. Então, essa é a hora de você dar aquele gás final, de você colocar todo o seu empenho, de você tentar algo diferente realmente e você tentar ali ser aprovado logo de cara agora na prova de 2025.1. Pia, ótimo, realmente o que eu falo é uma realidade, o tempo tá passando de qualquer jeito, então a gente tá aqui conversando já há quase 20 minutos, o tempo tá passando. Com certeza. A gente poderia estar dormindo ou mexendo no Instagram, de qualquer jeito 20 minutos passaram. Exato. Se eu ficava no Instagram mexendo, era 20 minutos perdido. A gente fez um podcast, 20 minutos de entrega de muito conhecimento. E exatamente quem está olhando no seu podcast poderia ter ficado 20 minutos olhando imagem no Instagram, né? E perdeu o tempo. Agora já caiu muito conhecimento e pode ir um pouco mais seguro para a prova. Exatamente. Eu acho que isso faz total diferença. As nossas atitudes que fazemos hoje são reflexos aí do nosso futuro de amanhã. Então, assim, eu acho que essa é a frase desse podcast com toda certeza. Pia, obrigado de novo. Gente, você que está aí do outro lado, você nunca pode se esquecer que você pode revalidar.